A hora que puder começar, você fala. Pessoal, boa noite, boa noite. Mais um episódio do programa Razões para Aprofundar, que na verdade é um encontro que a gente vem fazendo uma série de lives aqui, né, pelo Facebook, uma série de lives da pandemia, Razões para Aprofundar. Eu me chamo Paulo Rosa, sou historiador pela Unirio, a Federal do Estado do Rio, e quero mais uma vez agradecer, saudar a todos os professores que nos assistem, professores do Rio Grande do Norte, professores do Sul, professores do Centro-Oeste. Agradecer a nossa audiência consolidada, entre 250 e 300 pessoas. Esse aplicativo nos ajuda, embora não compute o número correto. Eu sempre mando depois o feedback da visualização para o entrevistado. Então, mais uma vez, boa noite a todos, a todas. A gente está aqui na série de lives da pandemia Razões para Aprofundar. Hoje, nesse segundo turno, né, a gente fez um primeiro turno conversando com o professor, querido professor Amilcar Araújo, Amilcar Pereira de Araújo. Ele debateu os desafios de uma mentalidade antirracista. O Amilcar é um cara sensacional, depois cantou Milton Nascimento, Coração Civil, me emocionou nesse momento do país, nesse momento mundial. Cantar Coração Civil é covardia, Amilcar. Então, muito obrigado mais uma vez. Hoje nós estamos recebendo o Bartolomeu Homem del Rey Pinto, que é historiador concursado do IFAM, foi diretor do Museu do Trem, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, o Museu do Trem fica num bairro chamado Engenho de Dentro. Enfim, o Bartolomeu é um baiano, mas é um brasileiro ativo pra caramba, é um cara que eu admiro e nunca fugiu do ofício do historiador, né? Um cara que apaixonado aí pela cultura ferroviária, e é por isso que ele está aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço a ele, agradeço ao tempo dele, agradeço a vocês que estão do outro lado aí da tela. Como eu falei, a gente tem uma audiência consolidada aí em mais de 250 pessoas, embora o aplicativo não mostre o cômputo geral correto. A gente está esperando o Antônio Leite Gondim, chefe da Inventariança de Campos, da Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, e o Hélio Corrêa de Castro, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Com certeza eles devem estar com alguma dificuldade de conexão, mas a gente vai tocando o nosso barco, nosso trem, vamos tocando o nosso trem daqui, e eu espero que eles consigam pegar o trem, o bonde andando, e a gente puxe eles dois aqui para dentro. Então, vou saudar nosso convidado de honra, Bartolomeu. Bartolomeu, muito obrigado, querido, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite, né? Como você falou, eu sou do IFAM, era do IFAM, né? Eu estou aposentado já hoje, há um ano e pouco, né? E, e trabalhei com patrimônio durante 38 ou 39 anos da minha vida profissional, né? Trabalhei 11 anos praticamente, no início da minha carreira na Biblioteca Nacional, né? Sim. Lá eu trabalhei nos setores de periódicos e depois no setor de manuscritos, né? Aprendi muita coisa, mas muita coisa nesse período. E depois eu solicitei a minha transferência para o IFAM, né? Por N razões pessoais, né? E acabei a minha vida profissional no ano passado, né? No dia 10 de maio, quando saiu publicado a minha aposentadoria.
Eu fiquei lá no museu durante 7 anos, né? Cheguei lá em julho de 2012, né? E saí em maio de 2019, ou seja, 6 anos e 10 meses, né? 7 anos. Quando eu fui para lá, o museu estava fechado, né? Que o museu ele era da Rede Ferroviária Federal, né? Ele foi inaugurado no dia 25 de fevereiro de 1984, né? Sob a administração da Rede Ferroviária, Sim. e funcionou o início das obras, né, da construção do estádio que hoje é o Newton Santos, né? Ainda bem que mudaram Engenhão ali, né? o Engenhão, né? Porque Gondim, sim, Gondim presente. Tamo junto. boa noite, Godinho, né? Que quando inaugurou o estádio, ele tinha o nome de um ex-presidente da CBF, ex-presidente da FIFA, né? E era presidente de honra da FIFA. Sim. Só que o cara era corrupto e mantinha o nome do estádio, né? Estádio João Avelange. Até que, enfim, que trocaram o nome, sabe? Eu não sou botafoguense, mas bati palma quando aconteceu isso, né? Entendi, entendi. Agora, sim, Fala. pode falar. É, aonde é o estádio hoje, né? Era a área também do museu, né? A área do museu, no início, era em torno de 250 mil metros quadrados. Com essa construção do estádio ali para os Jogos Pan-Americanos de 2007, né? O museu já estava fechado desde 2000 e pouquinho para as obras, né? Aí a área do museu se reduziu para torno de 6 mil metros quadrados. Aí não tinha espaço, como não tem hoje, para manter o acervo lá, né? Uma boa parte do acervo. Bartolomeu, fala um pouco do acervo. Sim, O vou que as falar pessoas. agora. Vou Isso, falar. no Museu do. O acervo que ficava nessa área, que hoje é o estádio, foi transferido para a estação Barão de Mauá, ali na Avenida Francisco Bicalho, né? Perfeito. Onde era a estrada de ferro Leopoldina. Leopoldina. E o acervo pequeno, que estava dentro do galpão que funciona no museu, está lá até hoje. Né? Uhum. Que é a baronesa, né? Que é o carro do imperador. Tem um telefone aí, é seu ou não? Não, não é meu, não. Ah, tá. Tem algum telefone tocando. Mas vai, fala, desculpe. Tem a baronesa, né? O carro do imperador, o carro do rei Alberto, da Bélgica, o carro do Getúlio Vargas e mais um monte de peças pequenas, né? Tipo sino, apitos e várias outras coisas, né? De Sim, ligar Hélio presente. Hélio a presente. ferrovia. Hélio Fala, Corrêa de Hélio. Boa Castro. noite a todos. Agora temos todos. Hélio Corrêa de Castro, da CBTU, Antônio Gondim, da Rede Ferroviária, Bartolomeu, do IFAM, Museu Trem. Vamos lá. A gente está escutando um pouco o Bartolomeu contando a história do Museu do Trem rapidamente, a história que ele teve com o Museu do Trem, o acervo, e nós depois vamos ter uma rodada com o Gondim e com o Hélio. Vamos lá, tá com você, Bartolomeu. Aí, para o Hélio e para o Gondim, né, eu cheguei no museu em 2012, né, e o museu estava fechado,
por causa das obras da Jogos Pan-Americanos de 2007. Ele pertencia à Rede Ferroviária Federal. E em 2010, né, ele foi transferido para o IFAM, né? Um decreto, que acho que não estou lembrado o número agora, acho que é 1483, que transfere todo o acervo móvel e imóvel de caráter histórico e cultural, transferiu para o IFAM, né? E nesse bojo veio o Museu do Trem, né? E ele estava fechado ainda. Eu cheguei em 2012, em julho, né, sozinho. Em final de fevereiro, chegou um outro servidor, entendeu? Que não era do quadro, ele é um anistiado, né? Que ele foi demitido em 90 e voltou através de uma decisão judicial, e a gente fez lá um monte de coisa, né? Só tinha um galpão de 1.200 metros quadrados, né? Com 28 ou 30 pontos de luz, né? Só tinha um que funcionava. A gente botou tudo para funcionar e fizemos tudo isso em menos de um mês, né? E aí, dia 2 de abril de 2013, às 10 horas, eu reabri o museu. Tá? E ficou reaberto. Lembro bem. Porra, tinham 250 pessoas na porta, esperando eu abrir o portão para entrar. Caraca. Entendeu? Agradeço. Por que você acha que tinha uma pessoa na porta? Você acha que as pessoas queriam ver o que lá dentro? Calma, deixa eu te falar. Eu agradeço muito, mas muito mesmo essa visibilidade que o museu teve a uma jornalista, Andréia Brígida. Tá? Ela era assessora de imprensa da Escola Silva Freire, ali do lado. Né? Quando ela e o diretor da escola souberam que eu estava lá e que ia fazer, ela foi lá e perguntou se podia me ajudar, e já veio com um texto para o release já quase pronto. Eu falei, pô, cara, é o que eu mais preciso agora, alguém para ajudar. Aí ela falou, eu vi, falei, ó, vamos mudar aqui, ali, ela, beleza. Jogou na imprensa. Tá? Uma coisa que eu fiquei assim, espantado, é que teve jornalistas de vários estados do Brasil, entendeu? Até de Pernambuco tinha lá um jornalista do Jornal do Comércio para fazer cobertura. Fora a televisão, jornal daqui do Rio, de São Paulo. Mas foi um acontecimento, entendeu? Eu fiquei muito feliz, né? Muito bom, Bartolomeu. E esse período todo, só eu e esse outro servidor, que, infelizmente, não deu certo para ele ficar lá. Ele fez um monte de besteira e aí foi devolvido para a sede, né? E eu continuei sozinho. Né? Ó, dos 7 anos que eu tive no museu, praticamente 4 ou 5 eu fiquei sozinho lá, fazendo tudo, entendeu? Desde o serviço de administrativo, né? E redigir documento, imprimir, levar na sede e ser o responsável pelo museu, né? Tendo o título de diretor, né? Mas não tinha estafeta, não tinha um boy, não tinha uma secretária, não tinha nada. Tinha um assessor. Era eu e eu, entendeu? Não tinha uma infraestrutura ali para trabalhar e para conduzir as coisas, né? Não. Agora, Bartolomeu, a gente equacionar.
Mas o número de trabalhadores lá era só eu, para fazer tudo. Aham. Se você pudesse escolher um objeto do acervo, né, uma locomotiva, não sei, algo, o que mais te encanta, o que talvez os seus sonhos se reencontrem quando você dorme e pensa no museu. Eu acho que você deve ter sonhos ainda com o Museu do Trem. O que mexe Eu ainda não com vou você? dizer, eu não vou dizer para você que todo dia, mas eu me lembro do museu todo dia. Agora, uma peça que mais me encantou, mais me chamou a atenção, e muita gente vai pensar que eu sou maluco. Eu me peguei várias vezes conversando com ela, que foi a baronesa, né? É a primeira locomotiva do Brasil, tá? E ela funciona, cara, e está toda original, tá? Nesse período que que o museu estava fechado, eu falei para a chefe, olha, todo dia que eu chego lá, eu dou bom dia para a baronesa. E ela está me Legal, respondendo, vai mais me dar bom dia, que já está de saco cheio de só dar bom dia para mim, ela quer dar bom dia para mais gente. Aí legal. foi uma dica para eu, sabe, tomar a decisão mesmo Entendi. entendeu? Eu sempre falo, reabrir. Eu não inaugurei e nem abri o museu, eu reabri, entendeu? Porque eu tenho também que Entendi. agradecer o pessoal antes de mim, entendeu? Que lutaram tanto quanto eu para manter aquilo ali funcionando. E Perfeito. Agora, sem orçamento, hein? Deixar isso bem claro, sem orçamento. O orçamento que tinha no museu sim, na minha época era zero, tá? sim. Agora, Tirei muita obrigado coisa por esse do meu. primeiro momento. Sim. Obrigado, Bartol, por esse momento de fala, esse primeiro momento, a primeira rodada. Eu vou passar agora rapidamente para o Gondim, Antônio Gondim, da Rede Ferroviária. Queria que ele se apresentasse, assim como o Bartolomeu fez, e trouxesse um pouco para a gente. Olha aí, pessoal, os cachorros participando também ao fundo, são do vizinho. Queria que o Gondim falasse um pouco sobre a cultura ferroviária, assim, como que ele entende a cultura ferroviária no Brasil. Eu acho que a cultura ferroviária está entre amores, ódios, sabores e dissabores. A gente é apaixonado pelo trem, né? Vocês também são. Eu falo de Cachoeiras do Macacu, o Hélio também, Hélio Corrêa de Castro, Bartolomeu da cidade do Rio e Gondim de Campos, Norte Fluminense. Então, como que é isso, Gondim? Conta pra gente. Boa noite, meu querido amigo, e parabéns. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite aí ao Hélio, Paulo Rosa e o Bartolomeu. É um prazer também estar aqui com vocês. Então, o trem, né, ele desperta muita curiosidade nas crianças, por exemplo, é um negócio assim, gratuito, essa paixão. E ele É verdade. apaixona não só os ferroviários, como a população como um todo. E eu conheço tenho vários amigos assim, que não têm nada a ver com a ferrovia, mas que são Aham. apaixonados pela ferrovia, entendeu? E vários deles passaram aqui no escritório de Campos, ou na superintendência de Campos, no espaço que ela foi superintendência, para conversar com a gente, para fazer pesquisas, para conhecer um pouco sobre a ferrovia, né? E eu mesmo aprendi muito com eles, com essa curiosidade deles e tudo, entendeu? Porque trouxeram notícias. Em especial, tenho um amigo de Cachoeiro de Itapemirim, que o hobby dele hoje é andar pelas ferrovias ali que foram erradicadas. A ferrovia que ia no sentido de Minas Gerais e tudo.
E agora que a ferrovia aqui não deu certo, essa privatização, né, aqui na região, a FCA, Aham. ele é um defensor ali porque existe muito vandalismo e furtos de coisas ferroviárias, até trilho roubam da ferrovia, né? Ela não, Verdade. atualmente aqui na nossa região, nem fiscalização praticamente tem. Então está sujeita a isso até, né? Então o trem ele desperta essa paixão aí, acho que em toda a população brasileira. Você falou para a gente fazer assim um perfilzinho, né, da gente. Isso. Eu ingressei na Leopoldina aqui em Campos em fevereiro de 78 e saí agora em novembro de 2018. Então, foram quase 41 anos aqui, né? Verdade. Meu início foi mais na área da engenharia, né? É a área que a ferrovia tem três atividades, assim, a principal é transportar, e as de apoio são de mecânica e engenharia. Mecânica dá apoio ao material rodante, seja locomotiva, vagões e tal, e a engenharia, a linha, né, como um todo, a infraestrutura e a superestrutura ferroviária. Então, a maioria do meu tempo foi aí, na, na área de engenharia. No Aham. final dos anos 80, eu trabalhei uns 3 anos no departamento de patrimônio, e aí muito do nosso acervo ficava em Juiz de Fora, porque nós fomos subordinados, né? A SR3 funcionava no Rio, a Leopoldina funcionava no Rio, na Francisco Bicalho, ela veio para Campos, porque Campos era divisão operacional de Campos. Uns chamavam a 7ª divisão operacional Leopoldina. Por isso até Sim. que as siglas das estações da Leopoldina começam com a letra G, que a G é a 7ª letra do alfabeto, né? Então, por exemplo, Campos é GCS, Praia Formosa era Hum, GPF, era assim um negócio mnemônico, né? Então, sim, funcionava sim. aí na Francisco Becalho, a administração da Leopoldina, e veio para Campos em meados de 77. E eu entrei justamente nesse período aí que ela passou assim quase uns 2 anos se estruturando. Existiam organismos, por exemplo, a residência de via permanente, que funcionava dentro de um vagão, né? O próprio Olha, departamento de engenharia funcionava dentro de um armazém aqui na Beira Rio, aqui em Campos. Aí eles foram se estruturando, melhorando prédios aqui e ali, uhum, e para ter uma organização assim melhor e tal, etc. Então vieram colegas do Rio para cá, para o interior, estranhavam muito, né? Que Campos é muito provinciano e tal, não sei o quê. E aí a administração da época que buscou engenheiros daqui da nossa região, porque os cariocas eles ainda estavam muito ligados ao Rio, né? Então costumavam chegar verdade. aqui na segunda-feira, já no segundo expediente da segunda-feira, e após o primeiro expediente da sexta-feira estavam doidos para voltar para o Rio e tal, etc. Então foram buscando engenheiros daqui da nossa região e tal, e entramos vários engenheiros daqui, e aí muitos cariocas retornaram ao Rio, depois ali de uns 3, 4 anos aqui com a gente, alguns de Juiz de Fora também e tal. E aí a divisão aqui operacional de Campos foi se estruturando melhor e tal, e ganhando um corpo. Também houve uma política em relação aos subúrbios do Grande Rio, que
aquela região do subúrbio saiu da administração aqui de Campos, da Leopoldina, e passaram a integrar a administração aí dos trens suburbanos, entendeu? Então, a nossa jurisdição, por assim dizer, né, ia até Aham. a região de Visconde de Itaboraí. Depois já era os subúrbios do Grande Rio. Aí nós tínhamos, naquela época, 7 residências de via permanente, para cuidar de algo em torno de 1.550 quilômetros de ferrovia, né? E aí, as ferrovias daqui, elas eram divididas assim em linha mineira e linha fluminense, que as nossas linhas parecia assim um H meio de pernas abertas, né? Uma linha que saía no Aham. sentido de Minas Gerais e outra linha que saía Porto do Rio ao Porto de Vitória. E a linha Perfeito. transversal que ligava essas duas linhas, né? Sendo que, na época do presidente Weber, que é muito conhecido, foi muito marcante a gestão dele na rede ferroviária, ali, naquela ocasião, existiam assim, umas rotas prioritárias, e a nossa rota, vamos dizer assim, principal, era chamada de Rota 11, que era o trecho Porto do Rio ao Porto de Vitória, e o trecho de Três Rios a Campos, que, vamos dizer assim, fazia a ligação de cargas no sentido de São Paulo, ligando vamos dizer, o Espírito Santo a São Paulo. Por exemplo, a CST mandou muito minério no sentido de São Paulo, né, fazendo o transbordo ali entre eles. Então, essas eram as linhas assim mais rentáveis nossas, entendeu? Depois, Aham. na linha mineira, nós tínhamos ali a região de Cataguases, passou a explorar bauxita naquela região ali, então viabilizou o transporte de bauxita. Nós tínhamos também lá na região de Ouro Preto uma empresa, a Alcan Alumínio, né, que também era um cliente importante ali, mas a linha mineira ela era tida como uma linha que não era assim superavitária, né? E, bom, aí, enfim, estou falando assim, dando um pouco de visualização em torno do que éramos aqui, né? Aí falei que, Sim, sim. então, tínhamos em torno de 1.500 quilômetros, 7 residências nessa ocasião, depois passaram para 6, cortaram a residência de Ouro Preto e concentrou mais ali em Ponte Nova, onde tinha também um distrito de transporte. Então, tínhamos distrito de transporte em Campos, Três Rios, Ponte Nova. Tem uma professora aqui, Gondim, desculpa te interromper. Ela fala: o trem é lúdico, por isso as crianças amam. Você concorda? Sim, é, é todo aquele. Você me fez lembrar com isso. Eu fiz engenharia em Barra do Piraí. Aham. E eu morei em Valença, porque a faculdade ficava ali entre Barra e Valença. E Sei. eu conheci lá uma senhora, e eu fazia refeições. Um ano lá eu fiz refeições na casa dela. E ela era idosa, ela tinha, por exemplo, conhecido Rui Barbosa, entendeu? Olha aí. E ela tinha aí seus 14 anos, ela me contou, que ela aí precisou sair de Valença, sair da fazenda lá onde ela morava, para ir para o Rio de Janeiro. Então ela foi ali tomar o trem na Chacrinha, que era uma estação assim antes de Valença. Aham. Aí ela contava que ela sentou no banco da estação, né, e falou: lá vem o trem. Aí ela viu o trem lá longe, né?
e o trem vinha lá pequenininho, mas quando o trem chegou perto dela, ela se assustou com o tamanho daquele monstro, por assim Magnitude. dizer, né? E saiu correndo. Então, eu não sei, eu acho que essa questão lúdica, eu acho que primeiro é assim uma coisa, né? Todo mundo tem, estou pegando aqui um grampeador que parece uma locomotivazinha, Parece. alguma coisa assim. Todo mundo tem, É. às vezes, um brinquedinho, mas o trem faz aquele barulhão, né? O apito da locomotiva vaporenta, que a gente fala, eu escutava, a 5 quilômetros de distância da estação onde eu morava, onde eu nasci, Conceição de Macabu, entendeu? Eu escutava de longe o trem, né? E quando eu ia lá e vinha um trem parado na estação, era aquele vapor todo, aquela fumaça toda, né? E tal, e tudo. Bem, então, o lúdico, por assim dizer, que a pessoa fica curiosa, tudo, aquele tamanho daquele negócio e tal. E realmente o transporte ferroviário é isso, né? Que você tem um ônibus, por exemplo, uma coisa pequena em relação ao trem e tal, etc. O transporte realmente é isso aí, né? São complementos, né? O caminhão traz para o trem leva para Sim, sim. o navio e por aí vai, né? Agora, você estava falando dos ramais. Quando a gente Sim, pensa na Serra Fluminense, Cachoeiras, Friburgo, era bonito? Como é que era? Assim? Você pode falar o que você olha, lembra? o que acontece? Eu nasci em 55. Até 1966, que houve assim decretos para se suspender e erradicar muitos ramais, inclusive esse que passa aí na região de Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e tal, que era a antiga linha de Cantagalo, né? A Leopoldina tinha da ordem de 3.200 quilômetros de ferrovia, entendeu? Olha A, a, só. a história da Leopoldina, ela é curiosa, ela nasce na região de Leopoldina, né? A cidade de Leopoldina talvez tenha sido uma cidade que homenageou Era 3. a princesa, né? A princesa Leopoldina. Mas a ferrovia Leopoldina, ela tem esse nome porque nasceu ali na região de Leopoldina, em Minas Gerais, né? E ela é uma companhia pequena ali. No surgimento das ferrovias, eu até te mandei um mapinha, né? Existiam Isso. umas 40 companhias, ramais ferroviários assim, distintos, né? Aqui em Campos, por exemplo, tinha a ferrovia Macaé-Campos, que o Paraíba, que era um muro hídrico, né, por assim dizer, É verdade. não ligava a ferrovia Campos a Carangola, por exemplo. Só em 1907 que os ingleses ali fizeram a ponte sobre o Rio Paraíba, aí essa ferrovia pode se ligar, a ferrovia Macaé-Campos pode se ligar à ferrovia Campos-Carangola e ir no sentido de Minas e do Espírito Santo, entendeu? Então, veio primeiro aí, tem essa Estrada de Ferro Leopoldina, né? E haviam diversas outras ferrovias por aqui, eu vou citar algumas assim, de Cantagalo, da tua região, Sim. a própria ferrovia do Mauá ali, né? Aham. Aqui, Campos Carangola, Campos Miracema, Araruama, que era uma ferrovia que saía de Conde de Araruama e ia no sentido de Conceição do Macabu, Madalena e tal. Então, existiam Cortando tudo, né? muitas ferrovias assim, esporádicas. O surgimento da ferrovia foi um negócio caótico. Inclusive, elas não tinham as mesmas bitolas, a mesma altura de engate de vagão e tal, etc. Então, os ingleses, né, veio aí a ferrovia inglesa,
aí por 1898, mais ou menos, que eles chegaram, e compraram todas essas ferrovias, unificaram as bitolas e essas questões, padronizaram essas questões de engate e tal, etc. Então passou aí com os ingleses a ser um sistema mais organizado, né? Perfeito. E aí você dizia, essa região sul aí, se era bonita ou não, eu vinha conhecê-la já no período que eu trabalhei no departamento de patrimônio, né? E a linha já era Sim. erradicada, entendeu? Então tive acesso a toda a documentação dessas estações e tal, né? Que aqui nós tínhamos um arquivo muito bem organizado com essas plantas, seja de casa de turma, de oficina. Então, por exemplo, essa região aí entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, que era a serra, né, que dependia de um sistema de tração especial, né? Cachoeira de Macacu tinha um acervo Deu enorme uma de falhada, prédios, Gondim. hein? Uma falhada. Agora eu estou te ouvindo. Deu uma falhada, mas agora eu estou te ouvindo bem. Pois não. A Então, gente, você tem mais, tem mais 4 minutinhos para a gente passar para o Hélio. Mas fala. Cachoeiras de Macacu, por exemplo, tinham muitos prédios, oficinas grandes e tal, né? E a linha da serra certamente era muito bonita, porque o desnível aí, né, era muito... Tinha o posto do Pena e a Parada General aí, entre Cachoeiras e Teodoro de Oliveira, que era a primeira estação ali acima, já em Nova Friburgo. Depois da Teodoro de Oliveira, em torno da cota 1.300. Cachoeiras de Macacu, qual é a altitude aí de Cachoeiras de Macacu? Talvez Aí em você me torno pegou. de... Bem, meio menos que isso. Sim, talvez em torno aí de 100 metros de altitude, né? Então, num espaço pequeno, o trem andava um desnível de 1.200 metros, né? Então, esse É sistema muita coisa. era muita coisa, tal. Então tinha toda uma estrutura aí curiosa em torno disso. Aí lá em cima que já pegava um planalto, né? E ele ia no sentido de... Ali bifurcava em Conselheiro Paulino, e no sentido de Minas e no sentido de Itaocara e Portela, que era o ponto terminal. E ali também tinha até uma previsão de se fazer uma ponte para se ligar à ferrovia que passava do outro lado, ali no distrito de Cambuci, que é esse trecho de Campos a Três Rios. Sim. Bem, Tá de uma frio. maneira geral, a Cheio. nossa região eram essas ferrovias. Como é que está meu tempo aí? Perfeito. Nessa primeira rodada está perfeito, Gondim. Agora vamos ouvir o Hélio Corrêa de Castro, da CBTU. Hélio, meu querido, conseguiu entrar, né? Que bom, maravilhoso. A gente começou com Bartolomeu, Homem del Rei Pinto, aqui com a gente, falando do Museu do Trem, no Engenho de Dentro, um cenário que ele trouxe, né, do acervo do museu, as dificuldades que ele passou lá e as conquistas também que ele teve, né, um cenário da primeira locomotiva do Brasil, né, enfim, Getúlio Vargas usou também muitas daquelas peças. O Gondim trouxe um cenário agora da rede ferroviária federal, falou também do trabalho dele por lá, falou dos decretos de extinção dos ramais, a gente vai falar disso no segundo bloco, né? Por que o trem acabou, por que isso terminou no Brasil, ou acabou, eu não digo, mas por que diminuiu tanto, né? Eu queria que vocês falassem um pouco por que diminuiu tanto. E o Hélio já traz uma visão, né, Hélio? Me corrija se eu estiver errado, dos trens que rodam os subúrbios, que rodam aquilo que o Gondim estava falando, as regiões mais periféricas, a Companhia Brasileira dos Trens Urbanos.
E aí, querido, eu queria que você se apresentasse, falasse como que você entrou lá, qual foi sua trajetória lá, e o que que você faz hoje, e como você enxerga a cultura ferroviária. Também nesses 10 minutinhos, 12 minutinhos, para a gente passar para a segunda e última rodada. Ok, Paulo, ok. Boa Uma noite. boa noite para você, Boa noite. para o Bartolomeu, para o Antônio, tá? Eu fico até feliz em ouvir tudo isso que vocês estão comentando, né? Porque quando fui me conhecer como gente, digamos assim, eu era muito pequeno, no sentido de que tínhamos ferrovias em Cachoeira de Macacu, tudo, então isso me traz uma grande emoção até, né? É muito bacana mesmo Legal. ouvir tudo isso de todos vocês, tá? E eu já entrei na ferrovia mais para frente. Eu iniciei lá na empresa, né, em 1984. Até iniciei na parte de manutenção, tá? Foi um pouco mais complicado. Eu tive uma grande trajetória. Inclusive, eu tive assim, em 1991, eu fui até afastado da empresa, né, proveniente daquele plano do Collor, né, que houve, e Ah, sim. retornei em 2008, tá? Que bom que voltou. Mas fico muito feliz, porque foi uma parte muito bacana para mim, tudo, conhecer muito como ferrovia, tudo. Pena que nós, no momento, no Rio de Janeiro, não temos mais a parte da ferrovia em nossos poderes, né? Que agora está em poder da Fumitrens, né? Tá? Fumitrens, se eu não me engano, Supervia, né? Agora nós Sim. atuamos em outras regiões. E agora, no momento, atuo, né? Como técnico de gestão financeira, graças a Deus, né? Venho até participando como procurador da empresa, graças a Deus. Então, acho que foi uma Bacana. grande evolução em todo esse tempo, entendeu? Eu acho muito bacana mesmo. E A eu acho que CBTU está ali no prédio da Central do Brasil, não é isso, Hélio? Me corrija. estou atuo desde o início até hoje na Central do Brasil, desde que iniciei em 84, tá? E estou ali tentando fechar minha carreira ali, se Deus quiser, tá? E trabalho com uma equipe muito boa, graças a Deus, na área financeira, parte de pagamentos, tá? De Sim. processos. Inclusive, hoje nós tivemos lá o pagamento da folha de pessoal, das Nossa, unidades, né, de Recife, é um momento. Maceió, Dia da Natal. felicidade. Um dia que fechamos com chave de ouro, graças a Deus. Podemos dizer assim, né? Mas eu acho muito bacana a história, quando se fala em Cachoeira, sobre essa história antiga que eles colocaram aí. Poxa, isso é muito bacana, muito gratificante para a gente. Pena que eu não pude participar. Quando eu entrei, já estava passando da rede ferroviária para a CBTU, tá? Que Aham. foi justamente em 84 o início da CBTU dentro da rede. Foi justamente nessa passagem de uma parte para a outra. Mas eu acho muito bacana. Inclusive, conheci o trem de prata ainda na Central do Brasil, que ligava Rio a Belo Horizonte, Rio São Paulo. Ainda tive o prazer de conhecer tudo isso. Agora, em Cachoeiras muito pouco, né? Porque Cachoeiras, se eu andei de trem uma vez, foi muito. Porque sou nascido em 1962, né? Mas é muito gratificante. Graças a Deus, muito mesmo, tá? Eu só não tenho Que bom, palavras para falar que bom. como o Bartolomeu, o Antônio Coutinho, porque já vem de uma história mais fechada sobre a rede ferroviária, né? E fico até feliz de ouvir isso de todos vocês. O meu já é uma parte mais Não, mas a gente está aqui para. recente, tá? E, É mais inclusive, estou recente. A aprendendo gente. com vocês. Estou aprendendo com Claro, vocês claro. essa história da rede, tá? E a Isso é gente, muito e a bom. gente com você. É por isso que eu chamei vocês três, porque vocês trazem momentos diferentes de uma cultura ferroviária, de uma fotografia, né, de um momento diferente desse fenômeno, né? E aí eu queria, passando já para a segunda rodada, obrigado, Hélio, e a segunda rodada e final, queria ouvir de cada um o porquê que vocês acham que a gente não continuou nessa história, né, de enxergar o trem, como turismo, como cultura, de enxergar o trem como mobilidade urbana também, né, em larga escala, né, por exemplo,
O Bartolomeu começou contando das dificuldades que foi, né, que ele encontrou lá no museu e tudo. O que vocês acham, assim? Como que a gente assegura esse patrimônio para as novas gerações, né? Poxa vida, muito do Brasil está dentro da cultura ferroviária. Olha, Eu queria começar. Só, Tá bom. fala em seguida. tá. Na falação do Godin, você falou que o trem é uma coisa lúdica. Aí eu me lembrei. Eu tenho um neto que, na época que eu levei ele no Museu do Trem, ele tinha 3 anos de idade. Aham. Ele nunca tinha visto um trem. Tá? Olha, E eu falava para ele, ó, o vovô trabalha no Museu do Trem, assim, assim, assim. E ele conversando comigo e com os amiguinhos dele, e ele dizia, o Museu do meu avô. O Museu do meu avô tem trem. E tem a primeira locomotiva do Brasil. Ele nem sabia o que era locomotiva. E já falava isso, né? Isso me deixou muito... Eu levei ele lá umas 2, 3 vezes. Agora, retornando aqui, sobre muito a bom. não continuidade da ferrovia no Brasil, né? Que a gente sempre teve no país e nos estados governantes que pouco se importaram com o transporte ferroviário. Isso vem praticamente desde Cabral, quando descobriu o Brasil, né? Que não se deu importância aos governantes do Brasil. Para você ver, na época do governo do Getúlio Vargas, o Brasil tinha a maior malha ferroviária da América Latina, que, na minha opinião, era pequena, tá? Que era em torno aí de 45, 50 mil quilômetros de linha ferroviária no Brasil. Só um minutinho. Que ia para tudo quanto é canto do país. Tá? Você que a ferrovia, ela é um meio de transporte que ela integra o interior do país às grandes cidades, né? Perfeito. Entendeu? E com a eleição, que, na minha opinião, foi um marco para derrocada, para a destruição da ferrovia no Brasil, de Juscelino Kubitschek, né? Em 50, com aquele famigerado plano 50 anos em 5, né? Que ele, em vez de modernizar, incentivar e fazer tudo para melhorar a ferrovia, não. Começou a construir rodovias, uma boa parte delas margeando a linha do trem, e uma outra parte em cima do leito ferroviário, né? Incentivando a indústria automobilística, né? O carro, o caminhão, o ônibus é melhor que o trem. E foi fazendo isso e jogando na mídia e massacrando a população com isso, que hoje em dia a gente não tem trem de transporte de passageiro. Existem alguns, né? Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, São Paulo, que eu estou falando capital, tá? Não é todo o estado que tem todo o transporte de passageiro. A Bahia tem, Minas tem, mas é uma coisa precária. Tá? No Rio de Janeiro,
provavelmente, no mês de agosto, que é amanhã, a Supervia já diz que pode parar os trens por falta de verba. Tá? Olha aí. Então, falta de vontade política, de integração, né, que você está falando. Porque quando foram feitas as concessões da malha ferroviária, no decreto está lá que as empresas concessionárias tinham que dar continuidade ao transporte de passageiro. Porra, hoje, eu só conheço uma empresa que tem a concessão e que ainda mantém transporte de passageiro, tá? Que é a Vale, que faz o trajeto Belo Horizonte-Cariacica, né? Que até tem até um trem turístico. Não, calma que eu vou chegar lá. Que agora modernizou os carros, né, de passageiro, mas é uma de Belo Horizonte de manhã cedo e volta de tarde de Cariacica para Belo Horizonte. E a outra linha é a da Carajás, tá? Faz Carajás a São Luís, que as duas são da Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce, né, que hoje é Vale. Agora, tem transporte turístico, tá? Que não são feitos pelas empresas concessionárias. Ah, tá? Sim. São feitos por associações de preservação ferroviária, né? Como a BPF, que é a maior que tem no Brasil, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Tá? Exatamente. Que tem trem turístico em Minas, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina, tem no Paraná, tem no Mato Grosso, que é um trem pantaneiro, e por aí vai. Agora, uma coisa assim que me deixa de queixo caído é que o Rio de Janeiro foi o berço da ferrovia no Brasil. Né? O berço da ferrovia, se bobear, na América Latina. Cara, não tem trem turístico. Tá? Apesar de ter uma sucursal da BPF e tem outras associações, não tem trem turístico. É um gap gigante. Viu? O único trem turístico que tinha aqui no Rio de Janeiro era em Gruçaí. Fechou ali. Na Sesc sede, Mineiro. tá, do Sesc de Minas Gerais. Não é o Sesc do Rio. Tá? A sede campestre do Sesc de Minas Gerais é em Gruçaí, aí em Campos. Fechou. Fechou, eu sei, eu vi outro dia, né? Tinha lá dentro uma Maria Fumaça e uns carros de madeira que faziam um circuitozinho lá dentro da sede campestre. Mas era do estado de Minas, cara. É Sesc Mineiro. Não tem nada, sabe? A Supervia, como eu falei há pouco, está para parar os trens, tá? Alegando que não tem verba. Agora, essa concessão é uma coisa feita assim de avó para bisneto, né? Uma bisavó para bisneto. Foi quase de graça. Né? Concessão. Agora, sim, a compra de novos equipamentos, quem faz é o Estado. A concessionária não gasta praticamente nada em compra de novos materiais rodantes. É o Estado ou a União. Tá? E a gente teve vários presidentes, né,
que foram, são e vão continuar sendo anti-estrada de ferro, que todos eles inauguraram alguns trechos de novas estradas de ferro, né, que até hoje não funciona, tipo a Ferrovia Norte-Sul, né? Todos os presidentes inauguravam um trecho da ferrovia. Isso desde do Sarney. Entendeu? E a bicha não ficou pronta até hoje. A ferrovia da soja não está pronta. E todo ano os presidentes da República inauguram um trecho. E aquele negócio não funciona. Sabe? Que se tivesse alguma intenção de melhorar a vida da população, principalmente da população mais carente, que depende de trem para se locomover, perfeito, a gente teria a maior malha, quiçá, não vou dizer do mundo, mas continuaria sendo a maior da América Latina. Ou pau a pau. Que dificuldade de integrar, né, Bartolomeu? Que dificuldade política de integrar, de ter essa visão, né, como você falou. E aí, cara, primeiro, os caras não se preocupam, né, com a memória do país. Tá? Eu acho que eles nem têm memória. Entendeu? Agora, vai se preocupar com isso? Vai se preocupar com aquela história que tem o Museu do Trem, que tem o Gondim para contar, que tem o Hélio para falar também. Os caras vão se preocupar com isso? Eu fui várias vezes conversando com as pessoas pela rua, e dizendo, cara, você é maluco. Você vai lá para o Engenho de Dentro, lá não tem ar-condicionado, às vezes não tinha nem água para beber. Tem um botequim decente por perto, até para você beber água. Dá uma relaxada também, né? Sabe, quando eu não levava almoço em casa, para eu almoçar, eu tinha que ir ou ao Meia ou na Abolição. Ou então ficava sem almoçar, almoçava em casa. Entendeu? Porque é um lugar carente de tudo, entendeu? Com aquele acervo ali, e as pessoas não deram a atenção devida, entendeu? Não vou dizer que eu sou o melhor, que fui aquilo tudo, não. Eu fiz o que eu pude, que estava no meu alcance. Alcance. O que eu pude fazer, eu até quando me aposentei, ainda conversei com a chefe para deixar o museu aberto. Ela falou, não sei, vou ver. Veio ordem de cima para fechar, e aí já vi. Está fechado, né, Bartolomeu? Agora, obrigado, Bartolomeu, por essa fala. Eu tenho aqui algumas falas de algumas professoras. Quanta beleza, quantas histórias. A Ana, Mônica Rosa, o trem ainda é o grande transporte da massa pobre. Nós da periferia que precisamos chegar no centro do Rio, temos no trem um aliado, porém esquecido porque serve ao povo pobre. Acho que você falou um pouco disso, né, também, Bartolomeu. Uma outra aqui, os contrastes. O trem é tão valorizado na Europa e tão menosprezado no Brasil. De fato, né, na Europa você tem uma integração incrível, férrea. E você, conta, amigo? É muito diferente. Só um minutinho, Godinho. Tá. O povo brasileiro, aqui, ele tem vergonha de andar de trem. Tá? Verdade. Eu conheci muita gente, tá, que morava em frente à estação de trem, ali em Marechal ou Deodoro, que tinha que vir para o centro da cidade, ela vinha de ônibus, não andava de trem porque tinha vergonha. De trem de pobre. Entendeu?
E essa Nossa. pessoa, quando eu estava no museu, hoje ela é fotógrafa, né? E ela participou de uma exposição de fotografia sobre trem, né? Que eu fiz lá no museu. Eu fiz algumas exposições lá sobre trem. Sim, sim, sim. Ela foi fotografar o trem passando em frente da casa onde ela morava. Entendeu? Aí ela falou comigo, eu não pegava trem porque eu tinha vergonha de andar de trem. Olha só. Tá? É isso. Registrado. Você estava falando, Gondinho? Bem, você perguntou, e ele até falou no Getúlio Vargas, o declínio da ferrovia se deu em 3 momentos. Com Washington Luiz, que o mote dele era governar e se expandir, construir estradas, né? Exato. Getúlio Vargas, que negociou a CSN com a base aérea com os americanos lá em Natal, né? Na época da Segunda Guerra, e Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que trouxe a indústria automobilística no Brasil. Estrada, aço e 3 tempos. E os automóveis, porque o trem ele foi praticamente um monopólio até os anos 60. Mas mesmo sendo, vamos dizer assim, tendo, né, procura, né, sendo quase esse monopólio aí, ele nunca teve... o que acontece? Você vai abrir um botequim para gastar 120 e ganhar 100, é uma questão contábil aí. O passageiro ele só passa a ser interessante para o sistema ferroviário quando ele se comporta como carga. Então, nos grandes centros urbanos, existem os sistemas de metrô. Foram implementados os metrô, eu me lembro da implementação do metrô no Rio de Janeiro nos anos 70, final dos anos 70 aí. Que transtorno para a cidade, como foi caro, né, implementar o metrô aí no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas o que? Graças a Deus temos hoje um metrô, porque daí é um sistema confiável, confortável, tal, etc. E o camarada não tira o seu carro da garagem, né? Então ele veio para organizar os grandes centros urbanos e tal. O Rio de Janeiro passou a ter metrô, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, todas essas capitais aí, Recife, hoje tem bons sistemas aí metroviários. Por quê? Então, a massa populacional, né, dentro do perímetro urbano aí, ela se comporta como carga, e aí o sistema metroviário e o transporte de trem, de passageiro aí, passa a ser importante aí. Mas dentro do contexto da ferrovia, aqui, por exemplo, na Leopoldina, eu assisti muito, embora eu sempre fui mais da área de engenharia e tudo, mas sempre nós tínhamos reuniões e a administração falava, olha, nós tínhamos trem de passageiro, nós tínhamos o noturno, mas a administração veio passo a passo cortando realmente, porque não era um trem caro, não dava retorno. E como o Bartolomeu falava aí, o que acontece? O sistema de transporte rodoviário tinha muito mais flexibilidade em termos de horários, né? E a procura, então, passava a ser mais para o sistema rodoviário do que a competitividade aí era ruim para a ferrovia. E a ferrovia tinha preços baixos de passagem. Se você fosse colocar, vamos dizer assim, preços... por isso que na Europa, os preços dos trens lá são quase que nivelados com o preço de aviões. E não dá para comparar o sistema brasileiro com o europeu, porque lá, inclusive, eles
a carga por eixo lá é limitada em 19 toneladas por eixo, tanto carga como passageiro, para o sistema suportar o sistema dos trens de passageiro, que as cargas dos passageiros andam nos mesmos ferrovias lá. Então, para suportar essa questão do impacto e tal, etc. Aqui, se você olhar o nosso mapa do Brasil, a maioria das nossas ferrovias era assim, mina-porto, mina-porto, mina-porto. Então, é para exportar nossos minérios, nossos grãos e tal, etc. Então, as ferrovias que o Bartolomeu estava falando ali, da Vale, por exemplo, e a Central do Brasil, elas estão chegando aí a cargas por eixo da ordem de 35 toneladas por eixo e tal. Nossos vagões são de 140 toneladas e eles têm em torno de 25 toneladas de tara, né? Então, a carga líquida aí é muito violenta e tal, etc. Então, a ferrovia, ela enfrentou uma concorrência a partir dos anos 60 aí, com o modal rodoviário muito... E aí, muitas delas... Por isso que teve aquele boom de erradicação, né? E outra coisa também, porque nós temos excelente ferrovia no país. A Ferrovia Vitória Minas, da Vale, e a dos Carajás, a moderna ferrovia, ela não tem junta nenhuma, de cabo a rabo. Os trilhos são previamente soldados em usinas de soldagem, né? E depois, aí eles vão para o campo com barro de mais de 300 metros de comprimento, em trens especiais e tal, etc. E lá eles são soldados também, né? E para evitar dilatação, as fixações são elásticas, impedem que a linha flambe, né? Que impedem a dilatação. Tem toda uma tecnologia. Nós sabemos construir ferrovia, entendeu? Temos essa tecnologia e tal, etc. Mas, enfim, existe a questão também financeira, né? Eu acho que o Brasil sente que ele necessita de ferrovias hoje. Até porque o Brasil, a administração brasileira, seja que momento... Qualquer esfera, né? Qualquer esfera, que seja dessa tendência ou daquela, sente que precisa de ferrovias, né? Mas depende também de dinheiro para fazê-lo, né? Agora estão fazendo aí a FIOL, né? Existe um projeto aqui da EF-118, Vitória ao Rio, por exemplo. Existem projetos ferroviários aí em andamento. O Brasil sente que, infelizmente, o que falta, como volta aquela questão, você olha para o mapa do Brasil, você vê as ferrovias mina-porto, mina-porto. Faltou realmente, assim, faltaram ferrovias de integração. Ele estava falando na Norte-Sul, que foi aí o Sarney, né, quando ele estava governando e tal, etc., aí foi feita a Ferrovia dos Carajás, e ele veio aí com a ferrovia no sentido de Brasília, né? Me falha a memória lá do Imperatriz, veio primeiro. Uma travada. O trecho até Imperatriz, e essa ferrovia no sentido de Brasília. Essa ferrovia Norte-Sul, essa ferrovia Norte-Sul é uma boa ferrovia de integração, por exemplo. Então, sobre aquela sua pergunta, por que não deu certo e tal, etc., existe uma questão de competitividade, né? E essa questão da organização e tudo, e realmente o Brasil precisa escoar minérios e produtos agrícolas e tal, etc., né, para os seus portos, né? Um negócio, o mundo é uma coisa viva, por assim dizer. Então, negocia-se, né? O Brasil negocia com a China, com os Estados Unidos, com a Europa e tal, etc., muito do que minério, grãos e tal, e ele sente que necessita de ferrovias, né? Mas a ferrovia tem essa questão mesmo de ser a competitividade e a integração com outros modais aí. Nós temos também uma grande hidrovia, que é a Paraná,
sai lá da fronteira com a Bolívia, lá em cima, e vem cá no porto, cá, na região de Buenos Aires e tal, etc., que é pouco conhecida, entendeu? Então, tudo isso aí são sistemas que integram. Uma curiosidade, qual é a maior invenção da humanidade? A roda, A roda. sim. E a América Latina, que tinha povos desenvolvidos, como eram os astecas, por exemplo, eles não conheciam a roda. Então, o sistema de transporte é um negócio assim, moderno, né? Mas vamos pular de diligências para cá. Antônio Bruno, meu filho chegou aí. Então, a roda é que faz toda a diferença aí, acho que no mundo moderno aí, né? Que a gente vê tantas tecnologias aí surgindo e tal, etc. Mas a roda, como já disse aí o Bartolomeu, respondendo a minha pergunta, é considerada a maior invenção da humanidade. Então, transportar é preciso, né? E acho que a ferrovia, ela vai ter sempre o seu lugar aí, e é necessário realmente que a administração aí, governamental, seja a nível federal, a nível estadual, olhem para esse sistema, que é um sistema muito importante. Viu? Só um adendozinho aqui. Na Europa, na própria América do Sul, aqui do lado, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, todos esses países têm transporte passageiro de trem. Tem o metrô, o ônibus e o trem. Tá? Eu costumava falar lá no museu, quando me perguntavam por que é que não tem trem de passageiro no Brasil, eu dava a seguinte resposta: eu só conheço 3 países no mundo que acabaram com o transporte de passageiro, transporte ferroviário de passageiro. Um é o Nepal, que teve um terremoto que acabou o país praticamente. O outro foi o Haiti, e em uma semana aconteceram 2 terremotos grandes, que acabou com o país todo. E o outro é o Brasil, que não teve nada disso e acabou com o transporte de passageiro, transporte ferroviário de passageiro. Isso, para mim, é pura ignorância. Ignorância. Porque o transporte ferroviário de passageiro, ele convive muito bem com o transporte rodoviário de passageiro, o aeroviário e até com a diligência. Mas é a carroça, né? E muita gente, para pegar um trem que mora longe da estação de trem, que não tem ônibus, eu conheço muita gente que pega carona com a carrocinha do cara que vai catar coisa na rua até a estação. Tá? Convive muito bem. Agora, não ter transporte ferroviário de passageiro no Brasil, para mim, é ignorância absurda dos governantes. Tá aí registrado mais uma fala do Bartolomeu. Gondim fez uma explanação incrível. A gente está com 1h12 já de live, a gente tem aí 5 minutos para fechar. Eu queria mais uma vez agradecer ao Hélio Corrêa de Castro, ao Bartolomeu Homem del Rey Pinto, ao Antônio Gondim. O filho dele já até chegou ali, acho que ele já vai querer jantar daqui a pouco, todo mundo, né? Eu queria... Posso tentar mostrar aqui ao Bartolomeu? Claro, eu queria ouvir. Veja se você consegue ver essa foto. Sim. Tá vendo aí, Hélio? Tá vendo aí, Bartolomeu? Estou vendo. Isso aqui é o sistema do Mauá. Ali tem uma barca acoplada ao pier, ali em Guia de Papobaíba. Sim. E aqui, deixa eu ver, e aqui é a barca que fazia o transporte lá, ó.
que saía do Rio de Janeiro para... Aham. Eu comentei com o Paulo a respeito desse livro que nós ajudamos aqui a lindo. E esse livro foi patrocinado pela prefeitura de Quissamã. Estou dando notícia aqui, que hoje é um livro raro, mas nós ajudamos na confecção desse livro, e ele tem várias crônicas ali sobre essas ferrovias da nossa região aqui. Muito interessante. Bom, vou deixar o Paulo fazer o fechamento aí da live. É isso, eu quero agradecer mais uma vez. Hélio, suas considerações finais, 1 minutinho para cada um de considerações finais. Eu acho que vocês expuseram um rico cenário de impressões, de pensamentos, de diferentes pontos de vista, alguns concordantes, outros discordantes, mas é muito importante perceber o quanto que a cultura ferroviária é viva ainda nas nossas práticas, nas nossas memórias e nessas histórias que tanta gente conta, né? E vocês vivenciaram diferentes momentos. Esse link vai ficar gravado no canal do YouTube, Razões para Aprofundar Cultura Ferroviária. Eu vou colocar o nome de todos vocês lá. E queria 1 minutinho de cada um mesmo para a gente fechar, para não estourar o tempo, de considerações finais. Pode começar com o Hélio Corrêa de Castro, da CBTU, por favor. O Bartolomeu falou, né? Inclusive sobre aquela parte que algumas pessoas teriam vergonha por andar de trem. Poxa, nós queríamos poder ter esse prazer de ter esse trem aqui na nossa região. Não seria vergonha, seria um prazer. Que, poxa, eu viajo praticamente todos os dias, uma faixa de 2 horas para chegar ao Rio de Janeiro. Se tivéssemos esse trem, que tanto a gente gostaríamos de ter, eu acho que, poxa, seria uma viagem muito mais gostosa, mais segura e com menos tempo. E na parte como falou da parte de cargas também, o Bartolomeu, poxa, quantas carretas um trem transporta? Quanto nós teríamos assim de menos gasto, maior quantidade de produção no transporte? Então, acho que seria muito fundamental. O trem jamais poderia deixar de chegar ao ponto que está chegando no nosso país, né? Ele teria que cada vez desenvolver mais, teria cada vez ter mais crescimento. Mas não é como a gente pensa, né? A gente tem essas ideias todas, né? Mas seria muito gostoso a gente poder ver dessa forma. Tá ok? Paulo? Obrigado, Hélio. Obrigado, querido. É isso aí. Eu também cheguei a conhecer a estação de trem Barão de Mauá também. Conheci várias estações no Rio, quando cheguei para a rede ferroviária, né? Quando iniciei passando para a CBTU. Tá ok? Paulo, então, Paulo, proceda, Paulo, uma boa noite para todos vocês, tá ok? Boa noite. Agora, Bartolomeu, por favor. Queria agradecer o convite, né? Foi um papo muito agradável. É muito bom conversar com pessoas que entendem do assunto e gostam de discutir e estão abertos a outras opiniões, né? E foi muito bom, cara. Eu estava com saudade de falar sobre isso, né? Vou falar uma coisa, eu não sou ferroviário. Na minha família não tem ninguém ferroviário. Só que a coisa entrou no sangue e não tem jeito. Não tem jeito, entendeu? E foi muito bom esse período que eu tive lá no museu. Pena que acabou, né? Mas tem que dar vez para outro. E só queria deixar registrado aqui uma coisa. Quando o Godin mostrou aí a foto da estação de Cobaíba, né, ali em Magé, que é a primeira estação de trem do Brasil, eu lembro que eu, conversando com alguns engenheiros ferroviários, eles me disseram o seguinte:
Na época que tinha o trem que saía do Rio de Janeiro para Petrópolis, né? Maria Fumaça, que eu estou falando, hein? Mesmo subindo a serra, com aquelas locomotivas que tem um sistema de Cremadeira? cremalheira, porra, levava 1h10, 1h20 no máximo para Petrópolis, saindo do Rio de Janeiro. Tá? Hoje, isso no século XIX, início do XX. Tá? Mas a travessia de barco levava 2 a 3 horas, Bartolomeu. Não, mas estou falando direto. Sei. Um trem direto, saindo do Rio para Petrópolis. Tá? E hoje, século XXI, final do XX, meado do XX e início do XXI, é ônibus. E leva, no mínimo, 2 horas para subir. E leva muito menos gente. Polui muito mais. E se acontecer de uma bicicleta furar o pneu na estrada para Petrópolis, é igual a ponte Rio-Niterói. Entendeu? Essa eu conheço. Entendeu? Na minha opinião, isso foi uma involução no transporte no Brasil. Acabar com a ferrovia. Entendeu? E sempre... Está registrado. Vai ficar uma aula aqui para a gente. E sempre tem um presidente que está no poder que fala que vai instaurar... Resgatar. O trem-bala no Brasil. Como? Se uma boa parte da linha férrea, do leito ferroviário, está ocupado por residência de pessoas carentes, entendeu? É uma inflexão mesmo. E foi muito bom conversar essa hora e pouquinho aí. Foi muito bom. Entendeu? E vai ficar registrado. Vou mandar o link para vocês divulgarem, passarem, vai ficar guardado. Vamos lá, Gondim, fechando considerações finais. Então, olha, eu vou fazer um comentário. Assim, eu acho que o Brasil não é a ferrovia só que não deu certo. O Brasil, ele mesmo não deu certo pelo seguinte, como o Hélio falou, isso é desde o tempo do Cabral. O Caminha, quando escreveu para o rei lá, o rei, descobrimos aqui uma nova terra, ele já pediu um emprego para um parente e tal, etc. E falou que a terra aqui era muito rica, né? Que se implantando tudo estava tudo à flor da pele e tal, etc. O que acontece nessa visão é o seguinte, as pessoas, o europeu que vinha para cá, queria pegar a riqueza daqui e voltar para lá para gastar a riqueza lá, entendeu? Essa é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, um país aqui do lado que deu certo e que tem a mesma idade, tem 8 anos de diferença, porque o americano foi para lá para ficar. Então, eles tomavam a decisão coletiva, era muito discutida e voltada para toda a comunidade. Eles têm esse espírito comunitário, patriótico. Isso é o que falta aqui no Brasil, seja em ferrovia, seja no que for. Entendeu? Nós temos muito egoísmo, vandalismo. Então, eu acho que na hora que nós quisermos, haja visto que agora, no momento, né, é uma guerra política, o quê? Cada um querendo assim o seu quinhão. Parece que não tem uma vertente, uma questão, assim, uma visão de vamos em frente, temos que... O país é que tem que ir em frente e se dar bem, entendeu? Então, eu vejo por essa... Quando a gente conseguir mexer nisso daí, acho que aí tudo tende a dar certo. Não só a ferrovia, como o país de uma maneira geral. Tá bom? Fechei meu raciocínio. Bartolomeu Ondel Rei Pinto, Antônio Gondim, Hélio Correia de Castro, respectivamente representando o IPHAN, representando
a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, e a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A gente teve uma aula aqui, senhoras e senhores, de cultura ferroviária, mas também de visão de país, de visão diferente. Cada um deles trouxe a sua visão, e é importante cada um se ouvir respeitosamente, amigavelmente. Isso é muito importante. Eu vou fechar com duas falas aqui da audiência nossa. Perfeito encontro cultural, amei. Obrigada por nos oferecer tantas memórias. Uma outra que o brasileiro não teve sua identidade construída, por isso a falta de pertencimento pátrio. Ok, pessoal, muito obrigado. Eu vou mandar o link para vocês. Um abraço grande para o Bartolomeu, para o Gondim, para o Hélio, que são três pessoas que a gente sempre troca, me acolhem tão bem. Eu que sou de uma outra geração, isso para mim é sensacional, ouvir de quem tem mais experiência. Ok? Forte abraço, boa noite, boa janta aí. Um abraço, valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Tô fechando noite. aqui. Fechando.